E se você, todo mundo está me ouvindo, faz um 5, 10, se o som está ótimo do seu lado. Seja muito bem-vindo, estou com muito prazer. Tá certo, Stefano, que obrigado. Então, gente, muito obrigado. Então, seja muito bem-vindo aqui nessa conferência, que vai ter muitas informações. Então, com a presença excepcional do Dr. Márcio Montempo, que está conosco agora, certo? E também com o meu patrocinador e amigo, Stefano Ribeiro, com a trajetória da empresa. Temos bastante coisa aqui para compartilhar com vocês. Sei que tudo vai dar certo, né? A respeito da semana da outra vez, né? Aí, então, gente, eu estou realmente com prazer de uma vez, outra vez, eu quero para compartilhar realmente o que essa empresa maravilhosa, com esse produto realmente fora do comum, um produto que realmente a cada vez se torna um novo padrão de bem-estar para todos, né? Que vai ajudar muitas pessoas. Então, isso é a nossa missão, ok, para ajudar as pessoas que com certeza estão à procura uma tecnologia, um produto totalmente diferente, ok? Então, gente, eu vou deixar agora aqui a palavra com o meu amigo Stefano Libeck, tá certo? E depois, com certeza, vocês terão essa palestra fabulosa do nosso Dr. Márcio Bontempo. Muito obrigado, gente, ok? Sejam bem-vindos mais ainda e eu desejo para cada um de vocês uma conferência, ok, perfeita e ótima. Obrigado. Boa noite para todos. Espero que todo mundo está me ouvindo corretamente. É com muito prazer que estou com vocês hoje à noite. Essa vez parece que a sala efetivamente está funcionando finalmente. Temos muita sorte. Valeu. Bom, tudo que nós falamos a semana passada está a caminho, as coisas estão andando passo a passo. Como você sabe, Roma não foi construída de uma vez só, então temos que ter um pouco de tempo e um pouco de paciência para organizar as coisas da forma certa, colocar cada peça no seu lugar para poder construir justamente o castelo que nós queremos construir. Como o Eric informou agora há pouco, nós temos obviamente a grande felicidade, a grande sorte de poder ter do nosso lado e do lado da G-Express aqui no Brasil o Dr. Márcio Bontempo, que é uma figuraça, desculpa dizer dessa forma, mas é um figurão no mercado brasileiro. Para quem não está atento ainda a quem é o Dr. Márcio Bontempo, eu lhe convido para, obviamente, correr atrás da Google logo depois da conferência e dar uma procurada para entender qual poder, com a participação e a presença dele, temos aqui no desenvolvimento do Brasil com a FG Express, que foi já combinado desde a semana passada, na verdade, vários meses passado, ou seja, essa parceria está no processo de ser totalmente concluída e, obviamente, é um grande alcança para nós todos que estamos no território brasileiro, porque o Dr. Márcio Bontempo, justamente, é uma pessoa extremamente respeitada no mercado e que pode, com todas as capacidades profissionais dele e uma grande humanidade de coração que eu tenho a chance e a grande sorte de conhecer dele, obviamente nos permitir de abranger mais pessoas, mais parceiros de trabalho aqui no território. Eu gostaria, obviamente, de agradecer a todos pela paciência dessas últimas semanas, esses últimos meses. Passamos por várias etapas, como eu estava falando a semana passada, e cada etapa está sendo conquistada com novas possibilidades, com novas opções, e eu gostaria que todos vocês pudessem ter o máximo do nosso doutor, do nosso parceiro aqui no Brasil, da melhor forma possível. Portanto, eu não vou deixar, eu não vou continuar de falar muito para justamente deixar a vocês a possibilidade de ouvir o próprio doutor explicar, falar as razões por quais ele está aqui conosco. Certamente eu acredito que ele
dar algumas informações interessantíssimas ao redor do produto e, claro, da visão que ele está enxergando para nós todos aqui no Brasil com a FG Express, com vocês aqui presentes hoje, para quais eu obviamente agradeço. Então, eu não vou me estender mais, eu gostaria, Márcio, se você pode, por favor, que você seja o mestre do microfone logo depois que eu pare de falar. Será, obviamente, uma conferência de pré-entrada, ok? Ainda não definimos a palestra semanal, semanal mesmo, com o Dr. Márcio Bontempo. Nós vamos fazer isso nesses próximos dias. Eu sei que todo mundo é impaciente para poder entrar com novos convidados, novas pessoas, para poder ouvir tudo que nós temos para compartilhar e para partilhar com o mercado brasileiro, com o povo brasileiro, os líderes brasileiros, e estamos muito perto dessas datas, ok? Fica ligado, fica bem próximo, que as coisas estão se colocando exatamente no lugar no qual elas têm que estar em breve. Pois, doutor, será um prazer, um grande privilégio também para mim de poder lhe ouvir novamente. A palavra, o microfone, a câmera, a sala é sua e nós estamos todos prestando bastante atenção às suas palavras. Muito obrigado pela sua presença novamente. Dr. Márcio Bontempo, por favor, é com você. Alô, consegue me ver? Consegue me ouvir? Sim? Só dê um sinal se consegue me ouvir, por favor. Se consegue me ouvir, dê um sinal, por favor. Está melhor o som, não é? Ok, é porque da outra vez quando eu estava em Oren, semana passada, nós tentamos aí um contato com o grupo e toda hora caía, né? Caía então a internet e aí foi bem difícil, né? Bem difícil a gente conseguir fazer realmente um trabalho, mas agora aqui no Brasil, já de volta, já estou em Brasília e já está melhor. Realmente eu acho que agora nós vamos conseguir manter. Quero dar boa noite a todas as pessoas presentes na sala, temos 9. Dar realmente agradecer ao Stefan e ao Eric a forma tão dileta como me recebem. E também vejo na sala também outras pessoas, né? Lourdes, né? E outros, Erivelto, Ana e Beth, enfim, né? As pessoas que eu estou lendo aqui na direita que estão na sala. Nós temos aí um grupo menor hoje, mas certamente esse grupo deve crescer. O que eu vou conversar com vocês hoje, eu ainda não estou assim com todos os elementos definidos com a empresa, mas já participei aqui de outras videoconferências com a minha contribuição dentro do que eu conheço na área então aí dos produtos naturais e na área do produto da empresa, né? É o Power Strips. Então, eu vou conversar com vocês hoje um pouco, aproveitando que alguém colocou aqui microfone para as ondas de som repetirem mais alto. Bom, enfim, é claro, né? Eu vou pegar aqui, só se eu pegar esse pacote inteiro, abrir o pacote aqui e colocar em tudo aqui, né? Porque nas costas já tem uma aqui nas costas, enfim. Mas é assim, Gente, o que eu vou conversar com vocês hoje, é claro que eu tenho uma apresentação assim mais ampla, né? Uma coisa mais forte, né, e tal. Não, mas eu também tomei uma coisa aqui que mais tarde vocês vão ficar conhecendo uma coisa que eu trouxe de Orange, e eu sei que o Stefan sabe o que eu estou falando, né? Então, também tem aqui outras coisas, mas enfim. O que eu vou conversar é assim, na verdade, fazer algumas colocações para vocês e ficar também
à disposição para responder algumas perguntas. Caso eu realmente não consiga responder, eu posso pesquisar. Mas, assim, o que eu tenho que passar para vocês foi um pouco do que também foi conversado lá em Utah com o pessoal, assim, questão das necessidades de a gente conhecer bem o produto, né? Porque geralmente o que existe é assim, a gente tem informações, tá? São clássicas, né? São informações. Preciso ir mais a fundo um pouco. Eu queria comentar com vocês assim esses elementos e queria pedir que ao pessoal, por favor, que não reproduza isso, tá? Uma vez eu fiz parte de uma videoconferência no grupo e aí o pessoal depois gravou, colocou no YouTube. Eu só peço o favor de deixar entre nós, porque mesmo porque isso pode atrapalhar depois o nosso futuro aqui, porque a gente pretende, eu estou vendo o número 9 ali na direita, de guests e participantes, mas em breve vamos colocar mais 2 zeros à direita dele aí, certo, pessoal? Ok? Porque o produto é muito bom mesmo, né? E aí eu pretendo que a gente faça um trabalho assim mais sólido dentro assim da parte médica e científica, quer dizer, eu pretendo dar esse apoio a vocês na parte médica e científica. Mas só para vocês terem ideia, eu vou fazer alguns comentários importantes. Como vocês sabem, né, o principal componente aí do Power Strips é justamente o ginseng. E é fundamental a gente entender uma coisa. Falando em ginseng, é muito comum assim haver uma, uma imagem com base na nossa medicina ocidental, em que o ginseng ele tem uma ação no nosso organismo por causa da sua composição. De certo é, mas não é exatamente farmacológico o efeito. O efeito farmacológico existe. Se a gente for estudar, nós vamos ver que o ginseng, principalmente o ginseng vermelho imperial, com que é produzido o Power Strips, ele, na verdade, é rico em saponinas, né, que são triterpenos, são chamados os ginsenoides, né, ginsenoides, e tem também os chamados sesquiterpenos, que são polifenóis muito ativos, né, são considerados na medicina ortomolecular como poderosos antioxidantes. Bem, o ginseng é antioxidante, tem polissacarídeos, né, óleos essenciais e tal, e você vai encontrar também bom, as saponinas são os principais componentes, então, do ginseng. E aí você tem as principais saponinas, é o panaxadiol, o panaxatriol e o ácido oleonólico. Então, mas tem cerca de 31 subtipos ainda do produto. Então você vê que é complexo, não é uma coisa assim que a gente possa ter um entendimento. Porém, o que assim chama a atenção e na verdade é a base do meu trabalho, assim, né, dentro do estudo da medicina chinesa, da medicina oriental, que sempre foi assim realmente um grande foco mesmo dos meus estudos. O ginseng, apesar de ele ter essa ação farmacológica pelas saponinas, ele age principalmente num outro elemento que é muito importante a gente entender, é ser justamente a parte energética. Porque o ginseng, ele tem uma capacidade de absorver. Vocês sabem que a Terra tem uma energia forte no chão, na Terra, do que num vaso, não é? Mas assim, claro, ela é mais rica até em nutrientes. Mas o ginseng, para ele ser colhido, e esse ginseng vermelho com que é feito o Power Strips, esse ginseng ele tem que ficar no mínimo 7 anos dentro da Terra. Durante esse tempo, envelhecimento, ele vai absorvendo a energia telúrica magnética e vai concentrando. Então, o ginseng tem dupla ação. O ginseng ele age segundo a sua composição química e ele age segundo a sua composição energética. Percebe? Então, a ação é dupla. Então, você tem aí duas medicinas, na verdade, duas culturas. A ocidental, que entende o efeito do ginseng como sendo pelas seus componentes, né, biológicos, e a medicina oriental, que nunca se preocupou com componente e sempre foi utilizado há 10 mil anos. O ginseng é usado para energia. Agora, importante assim, quando se fala em energia, a gente tem que entender uma coisa: o ginseng, na parte energética,
ele não é realmente um estimulante. Essa ação que o ginseng tem, da parte energética, não tem a ver realmente com na verdade, o que o ginseng tem é uma combinação de duas ações, a ação energética com uma ação farmacológica. Mas aí, assim, esse estímulo energético, nenhuma saponina, nenhum componente do ginseng, ele é realmente um estimulante, como é, por exemplo, a cafeína, o guaraná, a cocaína. Não é assim, ele não tem esse apelo. Né? Ele não é um estimulante, assim, como não age realmente como uma dor de energia desse modo. Ele, na verdade, ele é um estimulador diferente. Ele trabalha estimulando a energia vital, mas ele assim, ele é um gerador de energia, não um estimulante do organismo. Uma coisa é você falar assim, eu estou cansado, então eu tomo um café, tomo um guaraná, ou então um estimulante qualquer, noz de cola, algo assim, e agora eu tenho energia, estou com energia para trabalhar, que a energia vai cair, porque é uma energia química, é uma energia que aumenta a glicose, etc., temporariamente. Pode aumentar talvez a oxigenação cerebral temporariamente. Mas o ginseng não é assim. O ginseng ele não produz, ele pode até produzir de imediato ao ser colocado o adesivo alguma energia, mas ele produz uma energia de sequência, ele vai aumentando. Em inglês é ensign, né? Quer dizer, vai trazendo essa energia com uns dias importante, né? Muito importante, porque veja, ele na verdade ele é um restaurador de energia, porque segundo a medicina chinesa, só se você pegasse, estudasse só os componentes, as saponinas, todos os polifenóis, etc., o que o ginseng possui em termos de elemento farmacológico, você não teria uma explicação para esse tremendo efeito dele. Mas se você apelar para a medicina chinesa, a medicina oriental, você vai entender. Porque veja bem, primeiro que o ginseng vem de uma expressão chinesa, Ren Shen. Ren Shen significa forma de homem. Então, e ele é um estimulante do Qi. O que é o Qi? O Qi é energia vital. E justamente, né, o formato humano que ele tem sempre associou-se, desde a medicina tibetana, o formato das ervas com efeitos no organismo. Então, ele, na verdade, por ser assim, ter todo esse efeito, ele, para nós, na medicina, ou na nova terminologia da medicina ocidental, e agora também é mundial, porque tudo está globalizado, ele é um adaptógeno, ou seja, ele vai ter um efeito, então, de estimular, de recuperar a saúde e de restaurar os mecanismos de equilíbrio do organismo, que são mecanismos de regulação da pressão, mecanismo de regulação da glicose, o açúcar no sangue, mecanismo de regulação do equilíbrio ácido básico, mecanismo de equilíbrio. O corpo tem muitos elementos, né? Você come sal, fica com sede, pede água, você bebe água e equilibra. Então, o ginseng é um adaptógeno, e não é o único, tem muitos outros adaptógenos, mas ele é um adaptógeno. Mas voltando para a parte da energia, é por isso que, para a medicina chinesa, o ginseng é usado para combater a fadiga. Mas não é de imediato. Você combate uma fadiga tomando talvez um copo de café, ou então raiz, ou então uma semente de guaraná, junto com açaí e tal. Você tem, assim, naquele momento, um efeito estimulante. Mas a fadiga crônica, aquela que persiste, todos os dias você acorda cansado, está estressado, etc., só o ginseng, só um adaptógeno para poder estimular a energia vital. Né? Então é interessante essa questão da energia vital, porque, segundo a medicina chinesa, o ginseng usado regularmente, ele vai agir justamente num tipo de energia muito específica, além do Qi geral, que é a energia vital. O Qi, em acupuntura, é aquela energia cósmica que viaja pelos meridianos, e o ginseng faz parte realmente da grande farmacologia chinesa, porque ele tem uma propriedade fantástica por ter o formato humano, de ele se dirigir, isso é muito importante,
há um tipo de energia que vive no meridiano dos rins, tá? Aqui ele Elivelto colocou mitocôndria, produção de energia interestelar, isso é outra coisa, né? Quer dizer, claro, na verdade, mitocôndria produz ATP, mitocôndria é a respiração celular, é o oxigênio, a glicose, a presença do oxigênio produz ATP, na base de oxigênio produz ácido lático. Essa energia é energia celular, energia física. Na verdade, o guaraná, estimulantes, eles atuam um pouquinho sobre as mitocôndrias cerebrais e fazendo andar um pouco, mas não é aí que o ginseng age. O ginseng age justamente nessa energia fundamental. Eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio, porque isso é fundamental para que vocês possam entender um pouco mais, ou a gente entender um pouco mais da função de um adaptógeno ou de um produto magistral para a medicina oriental, que está muito na frente nossa na parte da visão da integração do homem com a natureza. Então, assim, a energia, quando se usa o ginseng via oral ou via transdérmica, e tem uma diferença muito grande que a gente vai falar sobre os efeitos pela via transdérmica, você não passa pelo metabolismo hepático que pela via oral passa, então grande parte das saponinas e um pouco da energia vital é reduzido, grande parte das saponinas mesmo. Mas enfim, o ginseng, ele vai se dirigir à energia, uma energia chamada Shen, Shen, que habita o meridiano dos rins. E os rins estão ligados à sexualidade, estão ligados no meridiano dos rins habita a energia ancestral, que é uma coisa muito séria. Né? A energia ancestral, ela mora no meridiano dos rins. E aí, tanto no homem como na mulher. Mas no homem tem um efeito mais criativo, e na mulher conceptivo. Né? Mas assim, é a mesma coisa, só que com polaridade diferente. É um pouco complexo falar disso, mas só assim, o que acontece? O Shen, essa energia, é energia muito ligada à sexualidade. Então, quando se tem atividade sexual muito intensa, se perde isso. Na medicina tibetana, na medicina ayurvédica, chama-se ojas, que é uma energia do bem-estar. Por exemplo, uma criança tem muito ojas, a criança tem uma energia fantástica, né? Ela brinca com uma formiguinha, está toda feliz. Isso é criança normal. Que ela tem muito ojas, tem uma quantidade muito grande dessa energia ancestral. Com a idade, com os hormônios, tudo mais, vai se tendo atividade sexual e tudo, e aí, quanto mais atividade sexual, mais se perde essa energia, porque as emissões, principalmente masculinas, as emissões pelo orgasmo, ela faz você reduzir a quantidade de óleo. Demora um pouquinho para restabelecer. Então, o Ojas, quando a sexualidade ela é muito intensa, o que existe é a perda dessa energia, ou a redução dessa energia. E essa energia, o Shen, é energia ancestral. Veja que ali nos rins, que está ligado à água, né, que é o elemento água na estrela dos cinco elementos chineses, né, que é, na verdade, para todos, o que existe é que o rim, ele guarda, ali tem o segredo ancestral da energia vital universal, né, que nem é nossa. E, de certo modo, está ligado também a Kundalini no yoga, né? O Ojas que comunica a força renal com Kundalini e com o meridiano do baço. Mas isso é outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, assim, o que que faz, segundo a medicina chinesa, o que que faz a perda ou a redução do gene? A atividade sexual em excesso, o estresse, a alimentação industrializada, com quantidade enorme de açúcar, de sangue ácido, tá? Preocupação em excesso, tá? Alcoolismo, tá? Alcoolismo, o que mais? Uso de drogas, uso de medicamento em excesso, antibiótico, antitérmico, isso e aquilo. Por isso que na medicina chinesa ela é muito delicada. A gente tem que tomar muito cuidado com nossos atos, nosso alimento, nosso pensamento. Veja que integra tudo. Diferente da medicina ocidental, que é a visão analítica cartesiana. Né? A causa da gripe é um vírus. Como pode isso? Né? O corpo não é integrado ao cosmos? Ele não é uma complexidade por si mesmo? Quer dizer, então não se vê nem a questão da energia. Então o que acontece? Com isso, e aí a questão da sexualidade é interessante, pessoal, um particular interessante. Para o Ocidente, a atividade sexual parece ser uma coisa assim, na verdade é um foco, né, enorme, né? Tudo é sexo, né? Apelo até de propaganda é sexo, etc. Então, se acha muito bonito, por exemplo, uma pessoa de 80 anos ter atividade sexual 2, 3 vezes por semana. Então, acho isso maravilhoso. Né?
Mas não é para a visão ocidental, não, oriental não é. Tanto é que no yoga, na meditação e nos próprios, no confucionismo, em todo, no taoísmo, se deve, depois de certa idade, começar a reduzir a atividade sexual de modo a você reter o Shen, né? E só que, assim, é, hoje com Viagra, com tudo mais, com estímulo, as pessoas estão, assim, realmente, chega na idade, em vez de chegar na provectude, chega na decrepitude, né? Quer dizer, uma situação, assim, é muito focada na genitalização da sexualidade, uma coisa que, para o ocidental, oriental, os grandes mestres orientais, isso é um desastre. Pois bem, o ginseng é um estimulador do Shen. Pronto, para finalizar essa parte. Então, por isso que o adesivo, ele funciona. E na parte da dor, assim, o ginseng, aí pela parte da energia e associando também a sua composição, ele é um estimulador do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma produção, um produto, produz endogenamente, claro, né? E ele, na verdade, que permite a elasticidade das artérias, a boa produção, por exemplo, de hormônios, ele permite o bom equilíbrio das funções. E aí, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar em relação ao Shen, que quando você gasta o Shen com tudo isso, você tem um envelhecimento precoce, acentuado. Por isso que os orientais tendem a viver muito mais, principalmente aqueles que são mais sábios, né? Então, quando se perde o Shen com atividade sexual intensa, com tudo isso, com estresse, com etc. Então, o que acontece? Né? Com a alimentação, com açúcar, refrigerante, tudo que acidifica, água também, água comum, ácida e cheia de cluster, etc. O que acontece é que há um envelhecimento. Então você envelhece mais rápido. Pessoas hoje têm uma idade cronológica, né? Idade cronológica é assim inferior à idade real biológica. Então, realmente o ocidental ele envelhece mesmo, né? As pessoas vivem mais tempo, mas vivem mais velhas e mais cansadas, com órgãos mais velhos, por causa da perda do Shen. Então, quando a gente tem quando a questão da dor é interessante, porque é o óxido nítrico que está ligado à dor, né? Porque quando você tem baixo de óxido nítrico, o seu índice de dor, de percepção de dor é maior. Você tem menos endorfinas. E quando as endorfinas caem, porque o óxido nítrico é um precursor de endorfinas, acontece ali que você tem mais dor. Mas quando você usa o ginseng, então o ginseng estimula a produção do óxido nítrico. Por isso que o ginseng também vai agir na disfunção erétil, vai agir, aumentar a libido masculina e feminina, né? A questão é assim, o ginseng, a bem da verdade, o ginseng na medicina chinesa é um produto voltado para o homem, tá? Para o homem. Mas para a mulher, assim, no aspecto de estimular a sexualidade, mas para a mulher, funciona para todas as partes de questão da dor, a questão do óxido nítrico, etc., e acaba também produzindo, ele não produz testosterona nem estrogênio, ele não é um endócrino, ele é um estimulante energético, energia vital, então, ele funciona desse modo. Então, fica aí, assim, pelo menos uma reflexão em termos do ginseng, para vocês verem que é muito mais complexo do que se imagina, não é simples, né? Eu estou trabalhando num livro, finalizando um livro, que depois eu vou oferecer à própria empresa e para poder colocar todos esses detalhes também, porque eu estudo isso há muito tempo e na prática, do dia a dia, no consultório, é isso o meu métier, não é? A minha atividade. O Power Strips tem, realmente, vários elementos, e a gente tem que associar nele aí a questão do fitoplâncton. O fitoplâncton, como a gente já ouve falar, e a empresa ainda não tem ainda assim um acervo assim de informações, a gente pretende realmente contribuir isso, né? É que o fitoplâncton foi um dos primeiros organismos vivos do planeta. O primeiro foi clorelas, foram as algas de água doce. Aí depois, quando a água, o mar, a água se tornou mais salina, então o que era da água doce, a alga, microalga de água doce, virou a microalga do mar, da água salgada. E ela, na verdade, é a base da vida, né? Tem todos os minerais do mar, etc. É o organismo mais antigo que existe. São microalgas, microscópicos. Elas são menores do que a célula vermelha, tem uns 3 micra, mais ou menos. A célula vermelha tem uns 5. Então, só que ela forma colônias. Então, o mar é todo repleto disso, né? De fitoplâncton, e é a base de toda a cadeia alimentar no mar, né? Então, o escrio come fitoplâncton, os bichos comem o escrio, aí um come o outro, e blá, blá, blá. Então, assim, cadeia, né? Mas assim, o fitoplâncton, ele é altamente rico em nutrientes. Então, ele
quando você tem o ginseng com o fitoplâncton, você tem ali, foi realmente genial a composição, porque você tem essa composição. Então aí você tem nutrientes para a pele também, nutrientes para o organismo. Só que a quantidade de fitoplâncton que você tem no Power Sleep não é grande. Ele serve para nutrir a célula ali e tudo mais, mas não é esse o objetivo. A presença do fitoplâncton ali para nutrir o tecido ali na próximo, uma área talvez inflamada, uma área de dor, uma área ali que talvez precise ser estimulada, etc. e tal. Então, uma área que tenha alguma mancha, alguma inflamação, uma articulação, algo assim. E aí você tem associado a isso o infravermelho de onda longa, que na verdade, através do germânio, ele está impregnado na fibra. Então, isso é para aumentar a assimilação na pele. Então, é muito interessante isso, porque como ele faz vasodilatação, porque aquele calorzinho que as pessoas sentem quando assim coloca então o Power Strips, aquilo lá já é a ação que, com a temperatura corporal, é ativado o germânio, colocar sua forma coloidal nessa fibra. Ele não tem metal germânio ali, não tem isso. É na fibra. E aí o calor do corpo ativa, né? O que ele ativa, então ele faz vasodilatação e a assimilação do ginseng do fitoplâncton é maior. É assim que funciona, né? Agora, importante assim, umas dicas, ou inclusive foi comentado lá em Oren, assim, onde é que você coloca então o Power Strips, né? Então, não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, você não pode colocar em qualquer lugar. Por exemplo, onde tem, se você quiser, talvez, trabalhar em um lugar que tem celulite, estria, você até pode colocar um ou dois assim e tal. Mas você deve colocar em áreas onde a pele é mais fina e tem menor massa de gordura. Por exemplo, ao lado da barriga, ou então em áreas onde não tem gordura, nas costas, etc. Não é muito interessante, importante, na verdade, exatamente colocar onde está doendo. Ah, dói na costa, claro, é mais próximo e tal. Mas, bem na verdade, quando o ginseng e o fitoplâncton eles entram na corrente sanguínea, eles vão direto para uma veia. A artéria traz sangue, veia leva. Então não passa nem pelos vasos linfáticos. Ele vai direto para as veias, microveias, e das veias maiores, até passar para grandes veias e vai para o coração. Então, na região dolorida, doente, ela vai receber, como todas as outras partes do corpo, do mesmo jeito que vai ao coração, do coração ao pulmão, e quando tem assisto, ele vai para todo o corpo. Então, se você, por exemplo, você tem um pé com artrite, artrose, ou dor no pé, ou machucou, etc. Colocar nas costas vai ser quase que igual. Tá certo colocar no local, tem sempre uma relação e tal, mas não é tão necessário. Porém, nós temos uma situação que até foi conversado lá em Oren, né? E que é preciso a gente elucidar, né? Não tem situações que a pessoa coloca o Power Strips e ela fica com coceira? Ou então sente um calor excessivo? Ou então cai logo? Ou então tem alergia, tem irritação, fica manchas? É porque o Power Strips, veja bem, ele tem o fitoplâncton. E o fitoplâncton, ele é um nutriente. E a pele, ela recebe, então, é, a pele tem bactérias, tem vírus, tem uma quantidade enorme de micro-organismos. Então, você colocar, então, na pele, né, o Power Strips, pode ter até uma luzinha aqui, né? Colocar na pele, tá, direto, não se deve fazer. Deve-se primeiro você tem que ver uma pele também que não tenha muito pelo, porque o pelo atrapalha. Aí você vai ter mais bactérias e sujidades e coisas, né, ali naquela região. Então, o ideal é você passar um álcool, fazer asepsia, limpeza da pele. Faz uma limpeza então, um sachêzinho de álcool, um algodão com álcool. Melhor ainda, é água oxigenada. Você pegar água oxigenada, passar água oxigenada na região que você vai pôr, região do braço com menos pelo, né? Essa região com menos pelo é melhor do que pelo. Então vai colocar no braço aqui. Então a área onde você tem pouco pelo, passa lá um pouco de água oxigenada, esperou assim uns 15 minutos, secou, aí você vai lá, pode ser bonitinho. Ó. Não vai dar coceira, não vai dar aquecimento, etc. E como você passa um álcool, alguma coisa, você tira a gordura. É a gordura da pele que faz a coisinha cair mais cedo, quando você vai tomar banho, etc. Então, os dados importantes, assim, são dados, eu tenho muita coisa, né? A gente poderia ficar o resto da semana aqui falando da questão de coisas importantes,
Porque, gente, eu acho importante isso aí, fundamentalmente, porque é para você orientar as pessoas. Primeiro, para você usar adequadamente, para você orientar as pessoas. Porque o pessoal lá em Oren gostou do assunto, porque nunca se passou pela cabeça por que tanta queixa, por que as queixas de alergia e até inflamação mesmo. Aqui em Brasília, eu apliquei na do rim do rapaz, né? E ele tirou quando chegou em casa, disse que estava queimando muito. Quando ele voltou no dia seguinte no consultório, estava vermelho, a placa quadrada vermelha. Placa quadrada vermelha. E teve uma reação forte. Aí o que eu fiz? É, eu peguei do outro lado, né, e passei o peróxido de hidrogênio que eu tenho na clínica, água oxigenada. Esperei um pouquinho e apliquei. Ele foi para casa, melhorou a dor que ele tinha lombar, né, e não teve nada. Quer dizer, eu fiz a experiência. Na verdade, assim, ele tinha voltado da academia, estava suado, né? E secou o suor, cheio de sal, sódio, potássio, etc. Secou ali, eu passei a mão, estava seco, né? Ele mesmo antes falou, ó, coloca aqui, bateu assim na parte. Então sujou com a mão que ele tinha pego dinheiro, tinha visto alguma coisa, tomado um copo d'água. Aí quando colocou, as bactérias adoraram o fitoplâncton, né? Agradeceram muito. Ainda o ginseng, assim, ele tem um efeito também vasodilatador, quer dizer, leve, aí com infravermelho, aí estava feita a festa. Então, a orientação é que limpa, não tem problema. Você vai colocar uma coisa medicinal ali, né? Limpa isso. Outra coisa, assim, que é fundamental, que lá em Oren, o pessoal também, assim, foi muito comentado, nossa colocação, é que o ginseng não é para tratar nenhuma doença. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos ainda, estamos crescendo, mas quando for muito grande, aí claro que vai despertar a atenção das autoridades sanitárias, etc. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o que se diz. Porque, na verdade, assim, se você trabalha com um produto, um adaptógeno, um produto da medicina chinesa, medicina rural, etc., mesmo que você queira falar sobre os componentes do ginseng, né, é importante a gente ver o seguinte, né? O produto, tá? Ele é usado assim para restabelecer a saúde. Aliás, o Ron, ele tem uma filosofia lá chamada Restoration 90, ação 90, em 3 meses recuperar a energia vital. E tem muito a ver isso pelo seguinte, o ginseng, se você pensar assim, bom, você pode usar o ginseng, uma pessoa, é porque geralmente quem lida com algum produto para a saúde, fica fuçando, correndo atrás de quem tem alguma doença para você vender o produto, para você cadastrar, ou para você, né, ou ajudar, né, ajudar, claro, a gente tem essa coisa assim fraterna, humana, mas não precisa. Você pode realmente fazer isso. Bom, ver quem é que está doente. Tem dor nas costas, tem um produto para você. Você tem disfunção erétil, ou você tem estresse, anda cansado, memória está ruim, tem sono ruim, digestão, etc. Tá, tudo bem. Mas não se fie nisso. Sabe por quê? Se você se fiar só nisso, isso aí foi interessante, já converso com o doutor Adam Socedo também, que ele gostou muito dessa posição e vai usar, inclusive, essa sugestão nossa, de que o produto ele não é exatamente voltado para tratar e curar nada. É um produto, senão você vai limitar na verdade, o uso para quem tem alguma coisa. Você está entendendo? Quem tem alguma coisa. E eu não preciso esperar a pessoa ter alguma coisa para usar Power Strips. Sabe por quê? É para todo mundo. Porque se o ginseng é um restaurador de energia vital, tá? Então nós temos todos que usar para prevenir problemas. Tem a diferença? Entenderam? Essa é a questão. Assim, então, por exemplo, eu não tenho nada. Cansado, eu uso normalmente e eu sinto bem, tá? Então, claro, então nós podemos usar as duas coisas. Quando a pessoa tem algum problema, mas não é só isso. É assim, é sempre. Se a pessoa fala assim, eu não preciso usar isso, não, porque eu tenho uma saúde muito boa. Ótimo! É aí que você tem que usar, para você manter isso, manter essa maravilha. Por quê? O ginseng faz isso, ele é um adaptógeno, estimula a energia vital. E tem mais uma coisa, né, pessoal? É muito difícil alguém que não tem nenhum problema hoje, né? Então, estresse, exposição a raio ultravioleta, alimentação errada. Quem é que se alimenta adequadamente? Eu digo a vocês, quem disser para você que tem uma alimentação perfeita está mentindo. Eu, na minha área é a especialidade de nutrologia, eu digo a vocês, nem eu consigo me alimentar conforme deveria. Então,
nós nunca estamos ok, adequadamente, sempre falta algum nutriente, alguma coisa, tem algum excesso. Então, é usar um produto capaz de, pelo menos, proteger a tua saúde. Ele é um protetor da saúde. Então, veja, não é para usar isso aqui como medicamento, medicina, etc. só. Né? Ou não é esse o foco. O foco é principalmente, né, usar como um restaurador e um mantenedor da saúde. Esse é um dado interessante. Assim você amplia o seu mercado. Se você quiser pensar em marketing multinível, em resultado, né, de venda, é muito melhor você pensar assim. Assim aí serve para todo mundo. Né? Então, isso é muito importante. Então, olha, ficou aqui claro, gente. Já passou bastante o tempo, eu vou passar para o Stefano. Nossa, o tempo passou rapidamente mesmo. Mas assim, fica aqui alguns dados só. Eu peço desculpas pela falta de outros itens. Tem muita coisa para ser falado. Veja que esse espaço aqui a gente pode assim usar para elucidar muito. Eu gostaria muito que os distribuidores da FG Express, né, tivessem assim, muito bem capacitados e dotados de informação. E eu quero contribuir para isso, né, com a minha experiência. Eu não quero aqui parecer que eu saiba mais que ninguém, né? Não é essa postura assim de mostrar que sabe, bacana, nada disso. Vocês sabem que meu objetivo é sempre contribuir, né? Contribuir para o conhecimento. Então, o produto é excelente mesmo, né? Eu espero que vocês realmente cumpram o objetivo de difundir essa maravilha para todo mundo. Nós estamos trabalhando com uma energia, com uma medicina, na verdade nem medicina, mas uma saúde, com duas culturas associadas, cultura oriental e ocidental, alta tecnologia, que eu chamo de Green Medicine, medicina verde, que é a nova medicina mesmo, a medicina que restaura a saúde, não só combate a doença. Então, o ginseng faz parte dessa nova consciência na área da saúde, né? Eu fico aqui mais um pouquinho, para alguém quiser alguma pergunta. Eu estou vendo aqui, e eu tenho, quem falou aqui tem sentido irritação em algumas partes, já foi explicado então, né? A sepsia é fundamental, sim, né? Pode usar um álcool leve, ou então, melhor ainda é álcool oxigenado e deixa secar. No que secou, aplique. Você vai ver que dura muito mais tempo. A Filomena. Gostaria que me respondesse devido às pessoas que têm transtornos pior. Estou entendendo. É melhor você, pelo menos escreve, porque aqui não tá dando para ver, não. Fibromialgia, Erivelton, né? O Erivelton fala fibromialgia. A fibromialgia é um problema de excesso de acidez nos tecidos e baixa de endorfinas e acúmulo de ácido lático nos terminais, nas sinapses e somente dentro das células das fibras musculares. A pessoa ela tem que alcalinizar o sangue, tá? E o ginseng ajuda, mas ele não vai resolver sozinho. Pode ajudar muito, mas se a pessoa quiser um resultado maior, ela vai ter que ter uma alimentação mais alcalinizante, com sucos, com coisas integrais, com bastante verduras, coisas cruas. Alho e cebola ajudam muito. A medicina comum tem muito. O transtorno de déficit. Então TDAH. Agora que eu entendi ali. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sim. Mas então, assim, na fibromialgia, que dor generalizada é o sangue ácido. Então, tem que beber água alcalina, para ter atividade física, tem que ter uma alimentação mais alcalinizante, evitar o refrigerante, açúcar, muita carne, etc, frituras. Né? Então, é muito bom. E no livro que nós vamos lançar, eu vou mostrar como é que você combina, assim, realmente adaptógenos, né, principalmente o ginseng, com uma dieta mais inteligente. Então, sempre é bom isso, com água alcalina e, de preferência, uma água que tenha realmente uma redução, tenha um aumento da concentração de oxigênio e tudo mais. Olha, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso aí, na verdade, é uma questão assim muito complexa, porque isso aí na verdade é um conceito só, não é realmente uma doença. Você acredita que seria o transtorno de atenção, mas você vê, se uma escola, por exemplo, não oferece uma didática adequada para uma criança que capaz de atrair a atenção dela, então, o que acontece? Essa criança não vai ter motivação. Outra coisa, há alimentos na escola que acidificam o organismo e reduzem o oxigênio de uma criança lá pelas 10h30, 11 horas, né? A criança tomando refrigerante, comendo
frituras e aqueles salgados e salsicha e doces, balas, bolos e bombons. Então ela vai realmente, com o tempo, desenvolvendo uma acidificação tão grande das áreas cerebrais que ela não consegue mais ter uma boa função. Eu tenho um trabalho que fala muito sobre a questão da alimentação e a redução da capacidade de aprendizado das crianças. Então, o transtorno da atenção, déficit de atenção e também a hiperatividade é realmente um excesso realmente de radicais ácidos, radicais livres, etc. Então, a nutrologia e a automolecular ajudam muito nisso. A Filomena fala para os psicotrópicos. Olha, aí, Filomena, já começa a complicar muito, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: o adesivo, né, o Power Strips, ele, na verdade, é um auxiliar na saúde, ele é um resgatador de saúde, ele produz efeitos espetaculares em situações e, às vezes, nulos, ou quase nenhum em outros. Agora, que o produto, ele, de um modo geral, ele é importante para a saúde, para a prevenção da doença, o que eu sugiro é que, assim, usa, entendeu? Usa. Mas não dizendo assim, não, isso aí é milagroso, isso vai resolver e vai curar. Lembra? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós apresentamos o produto, porque o excesso de propaganda, ou então o excesso de poder que se possa atribuir ao Power Strips, ele pode atrapalhar um bocado. Melhor é ter parcimônia, equilíbrio, né? E saber do que você tem na mão de fato, entendeu? Mais alguma pergunta? Há muito que ser falado, né? Eu vou preparar, desculpe não ter nenhuma imagem aí, né? Porque não deu tempo. Na verdade, eu separei umas imagens aqui, mas como eu estava fazendo o interurbano, eu não pude preparar, eu ia fazer o upload aqui de algumas imagens, inclusive uma parte que mostra a pele, mostrando por que é que a gente tem que escolher o local adequado para fazer a aplicação do adesivo, que nem sempre é o ombro dolorido, ou o joelho, ou a área que você machucou, etc. Porque realmente a pele absorve direto para os vasos sanguíneos, para o vaso não, só para as veias. E aí vai para o coração, não fica distribuído ali. Só que eu não tenho aqui a imagem e fico devendo, mas na próxima vez eu vou tentar já fazer uma aplicação. Erivelto qual é a ação no fígado quando desintoxicação? Olha, a via transdérmica, ela é superior à via oral, somente para adaptógenos e para produtos, porque veja que, embora na antiguidade sempre se tenha usado o ginseng e outras ervas por via oral, né, a via oral obrigatoriamente passa pelo fígado, e o fígado metaboliza. Por exemplo, as saponinas do ginseng, grande parte são destruídas ou reduzidas a sua função no fígado, os triterpenos, polifenóis, né, são reduzidos no fígado. Então você precisaria ou precisa de uma quantidade muito maior de uma substância, por exemplo, vamos supor que 50 miligramas de ginseng vermelho imperial, ele faça efeito para você. Se você toma esses 50 miligramas, você vai absorver 5, ou 8, ou 10, eu não sei, mais ou menos, eu não sei qual é o rate aí, mas a gente sabe que é bem menos. Mas pela via transdérmica, é importante, não dá para ser 100%, mas é 98% de absorção. Então você precisa de menos. Você pode ter, então, se você precisa de 100 miligramas de ginseng e vamos colocar 500 miligramas aí de fitoplâncton, seria o suficiente para você. Fitoplâncton não muda nada via oral, porque ele é nutriente, então o fígado não faz nada com ele. Mas com o ginseng faz, com todo o princípio ativo, tudo que tem princípio ativo farmacológico faz. Energia vital não é tanto. Melhor energia vital é entrar pela pele mesmo também, ou sublingual, debaixo da língua. Né? Mas assim, o que a gente tem é que, como é inativado, você usando a via transdérmica, você vai ter uma assimilação direta. O ginseng vai direto à via sanguínea sem passar pelo fígado. Faz um bypass sobre o fígado. Então, isso por melhor não metabolizar. Então, porque o fígado ele faz uma metilação então desses componentes do ginseng, reduzindo muito realmente a grande vantagem é que o estômago também tem uma assimilação pequena, né? E o ginseng já é assimilado já no duodeno, ele já é assimilado ali nas primeiras porções já vai para o fígado, vai para o fígado. Sistema porta, vai embora para o fígado.
né? Não tem que esperar chegar no intestino grosso, não. Chega, é absorvido logo mesmo. E aí o fígado metaboliza, ele trabalha, ele faz o trabalho dele. Aí tem um amigo, o som tá baixo, eu não posso fazer nada, mas tenta ouvir. Tem um amigo que é fumante, Altamiro também. Depois que usou o adesivo, sentiu um gosto amargo de nicotina. Ah, sim. Assim, porque na verdade, assim, isso é mais pela ação do fitoplâncton. O ginseng também. O ginseng não é exatamente um desintoxicante, né? Ele, na verdade, ele é um tônico. Não é nem um estimulante, é um tônico vital, né? E aí ele pode estimular talvez a função renal também, e os rins começam a atuar mais, e com isso há uma ordem do organismo para retirar, então, toxinas do intestício e dentro de algumas células, e aí com isso circula maior, aí tem uma circulação maior de nicotina e isso vai para a boca. A boca, logo, quando você tem no sangue a concentração de alguma coisa é maior do que o nível de osmolaridade, a capacidade osmolar, ou a concentração de certas substâncias, quando é maior, vai logo para a boca, se sente na boca. Até que tem gente que toma injeção, né, e logo, em seguida, já vai para a boca. É muito comum com o ginseng isso também. Com o ginseng, você aplica, então, o Power Strips, assim, eu mesmo, assim, nos primeiros momentos, aplicava, 15 minutos depois estava com gosto de ginseng na boca, e muita gente tem isso, até com cheiro de ginseng no hálito, né? Manutenção de saúde. Então, claro, vai ajudar no diabetes, vai ajudar em doenças crônicas, doenças cardíacas. É isso que eu falei, pessoal. Serve para tudo. Mas assim, não é cura, não é para cura, para pensar em cura. Vai curar uma diabetes, vai curar uma hipertensão arterial. Na hipertensão arterial, ele equilibra, porque ele é um adaptógeno, tem coração, melhora. Então, ele é, na verdade, um restaurador da saúde, né? Então, tem que ver assim, melhora no diabetes, mas não vai prometer uma cura de diabetes uma pessoa, ó, põe esse adesivo e você vai ficar curado. Não vai fazer isso. Você vai atrapalhar até o nosso business no Brasil, né? Não se faz isso. Tem que se falar do adaptógeno, etc. Então, o Stefan diz que tem um amigo de uma amiga minha, perguntou ontem, vai parar de fumar? Respondi, não, não é a função principal. Aí ele me disse quais strips que eu apliquei me deixou sem vontade de fumar. Mas é claro, sabe assim, não é para isso. O Stefan tem razão. Mas que funciona, funciona, porque você melhora a energia vital, reduz a ansiedade, aumenta as endorfinas, aumenta a serotonina, aumenta a 5-hidroxitriptamina, a pessoa vai ficar mais tranquila, né? E não é de uma vez só, é o uso contínuo que vai fazer isso, não é uma aplicação. Veja, a coisa não é mágica, assim, talvez para dor e tal, alguma coisa, mas ele vai funcionar com uso contínuo. Aí o uso contínuo vai fazer isso, vai reduzir a vontade não só de fumar, mas pode reduzir a vontade de droga, de outra coisa mais, de álcool e tudo mais. Entendeu? Obrigado aí, Eric, pela maravilha. Você e o Stefan, quando falam maravilha, deve sair igual o H, né? Faz assim, maravilha, maravilha. Tem dois R's, né? Para vocês tem dois, para nós tem um. Vocês têm dois, maravilha. Bom, muito bem. O que mais? Problema de gastrite, úlcera, que produto ajuda. Ajuda em qualquer situação. Agora, não pode prometer que realmente você vai ter aí uma cura. Então, sempre fala assim, olha, é para a saúde como um todo, entende? Não precisa especificar muito. Se a pessoa tem, tudo bem e tal, né? Então, para quem fuma de fato, realmente o adesivo, o Power Strips é muito indicado mesmo. Ok? Mais alguma coisa? É muito importante também, um outro fator que a gente comentou tá, em Oren, foi que você não deve usar o ginseng assim, eu tenho que usar o ginseng o resto da minha vida, usar o Power Strips o resto da minha vida. Então, tem um fenômeno na medicina chinesa chamado fading, quer dizer, que é um esmorecer do efeito. Qualquer coisa que é estimulada continuamente, isso não só na medicina oriental, mas na ocidental também, a função começa a decrescer. Por isso que muitos remédios você precisa usar doses maiores. Né? Para fazer um bom efeito de ginseng, usa o ginseng um mês e tal, 2, 3 dias, depois antes de você aplicar, caiu, não aplica de novo não, espera 2 dias. Aí você aplica de novo, etc e tal. Isso para manutenção da saúde ou para controle de algum problema. Aí, depois de usar uns 3, 4 meses, fica assim uns 15 dias, a 20 dias sem usar. Quando você colocar de novo, você vai ver que o efeito ele é assim, surpreendente igual no começo. Senão ele vai perdendo de fato, assim, porque está muito comum e muito contínuo, muito estímulo, né? Então funciona muito melhor.
Edivelto, esse livro diz quanto tempo de uso para o resultado eliminar remédio químico farmacológico. Não dá para responder assim, Edivelto, porque é, assim, é, no raciocínio chamado sistêmico, pensamento sistêmico da nova medicina, que é o novo paradigma da saúde, a gente não tem como quantificar assim. Isso depende da pessoa, depende da idade, depende do tipo de problema, vai depender aí de fatores alimentares, vai depender de fatores psicoemocionais. Não dá para a gente criar um clichê ou um carimbo e dizer em quanto tempo vai. Se eu disser assim, peraí, você vai ter em 17 dias, 30 minutos e 40 segundos, você vai ter. Não é assim. A visão sistêmica, que é a nova, novo paradigma científico, né, e até existencial, ele nos fala que o universo ele é muito relativo em tudo. Não tem como você criar um padrão assim desse jeito. Eu sinto muito, não tenho essa resposta. Assim, eu acho que a melhor resposta para você é que isso aí depende, né? Tempo é relativo mesmo. Mais alguma questão? Já tem muito mais coisa. Eu tenho, olha, para vocês terem ideia, tem uma relação aqui de pelo menos assim, uns 30 itens assim, para falar sobre o Power Strips. Né? Hoje foi assim, eu fiz mais, na verdade, eu estou cumprindo, na verdade, um pedido do meu amigo Stefan, que ele me pediu para falar, estava lá em Utah, não deu, caiu. Então, só vim aqui em respeito a vocês. O grupo era maior antes, né? Posso voltar talvez outro dia. Mas, assim, em respeito a vocês e por eu ter prometido, eu estou aqui colocando umas palavrinhas com vocês e trazendo um pouco da minha contribuição. E, claro, eu não sei tudo, que eu não souber, posso procurar, mas é assim, vocês devem saber que eu estou em conversação com a empresa, está praticamente fechado, depende agora de só a Stefan finalizar, então, alguns detalhes com o pessoal da direção, para eu assumir oficialmente aqui com vocês uma posição, então, de coordenador da parte médica e científica da FG Expert no Brasil, e aqui, junto com vocês aqui, aumentar esse número aqui. Agora tem 11, eu quero colocar mais um zero, mais dois, mais três, mais um monte de zeros aqui. Tá bem, Stefan? Au revoir, mon ami. Merci. Merci por tudo. Kevin, mas o Kevin está participando? Kevin só precisa compreender um pouco do português. Né? Do assunto com a empresa. Ok, muito bem. Bom, eu fico aqui, minha gente. Espero que tenha ajudado um pouco. Tem vários dados, assim, acho que úteis aí, né? E realmente que podem ajudar talvez um pouco mais. Mas vamos crescer. Vocês têm a obrigação, assim, moral e a responsabilidade assumida de levar essa maravilha para todos, né? Realmente aí do jeito certo, com o discurso certo, né? Para que a gente possa marchar e crescer ordenadamente. Ok? Stefan, muito obrigado, então. Está aqui cumprido, companheiro. E a próxima vez espero que já seja oficial, hein? Tá bem? É claro que eu gosto muito de conversar sobre saúde com meus amigos e tal. Estou sempre aqui à disposição para ter eventos, vamos ter material. Né? Vocês podem dirigir, vai ter um sistema que vocês vão poder dirigir perguntas e dúvidas para nós. Vamos colocar o departamento médico, né? O departamento médico. E para poder a gente poder então criar um acervo mais amplo de tudo isso, ok? Muito obrigado então, fico por aqui e espero que todos fiquem muito bem e tenham aproveitado o nosso momento. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima vez. Obrigado, Stefan. Tchau. Bom, pessoal, eu acho que vocês entenderam melhor agora. Dr. Márcio Bontempo, muito obrigado pela tua presença, tua intervenção. Você sabe o quanto eu estou batalhando para que tudo esteja no lugar o mais rápido possível. Eu te agradeço bastante por tudo que você está fazendo para nós, para os membros que estão aqui presentes conosco, para o Brasil, para também todas as pessoas que estão confiando na empresa conosco. E, bom, realmente não tenho muito o que dizer a mais do que o nosso doutor Márcio Bontempo acabou de falar.
Você é muito gente boa. Eu gostaria apenas de deixar uma informação para a rede, para os membros aqui presentes. Todos vocês estão sabendo que nós estamos no pré-lançamento da empresa, que já tem mais de 64 pessoas qualificadas no top 100 e no global 100 da empresa, que dá a possibilidade a todos de dobrar o valor de cada rank, de cada nível obtido, como 3, 4, 5, 6 e 7 estrelas e todas as estrelas, e fica apenas 36 vagas, sem nenhum brasileiro, por enquanto. Portanto, eu sei que o Brasil é muito potente, eu sei que quando vocês estão motivados e dispostos a fazer as coisas da forma certa, eu sei que a energia é presente e a velocidade também. Pois eu quis apenas lembrar que o top 100, dos 100 primeiras pessoas a alcançar o 3 estrelas, está próximo a ser completado. Estamos com 64 pessoas essa semana e, de fato, fica 36 vagas. Eu gostaria muito, obviamente, que o Brasil seja representado também no top 100 da empresa, e isso vai depender muito mais de vocês agora aqui presentes na sala e das próximas pessoas que vão entrar. Como o Dr. Márcio Bontempo acabou de dizer para nós, os acordos com a empresa estão próximos a ser fechados. A empresa agora, o presidente e o CEO da empresa, o criador da empresa, estão de viagem para a Coreia nos próximos dias, e Márcio, para sua informação, Branda irá entrar em contato contigo por e-mail domingo, relativa aos assuntos legais em relação a você, a sua posição conosco aqui no Brasil, e que todo mundo saiba, não tem problema, ninguém esconda nada de ninguém aqui, não tem porquê. E a partir desse momento, obviamente, as coisas serão bem diferentes. Como vocês entenderam, o Dr. Márcio Bontempo está disposto, afirme e com bastante vontade, pelo meu entendimento e pelo que ele me demonstrou e demonstrou para nós todos essas últimas 2 conferências, e mesmo antes disso, a ajudar o crescimento da rede aqui no Brasil, e obviamente pelas qualificações dele como professor de ortomolecular, nós temos um grande parceiro aqui presente conosco para justamente nos ajudar sem ter a necessidade de fazer ligações que não são permitidas para as pessoas que não são do ramo medical, que é a maior parte das pessoas aqui presentes. Ou seja, eu não sou doutor nem terapeuta, eu entendi todos os benefeitos do adesivo e do Power Street para mim. Eu entendi também que pode ajudar a resolver e a melhorar o sistema geral da saúde. Portanto, nem você, membro, nem eu, todos nós que não somos terapeutas nem médicos reconhecidos, não podemos, por questão de proteção pessoal, por questão de respeito ao mundo medical, não podemos alegar qualquer cura ou qualquer resolução de doença através da nossa Power Street. Nós podemos afirmar que a energia é melhor, nós podemos oferecer o adesivo como um complemento de saúde, de bem-estar, e para tudo que trata do lado medical, eu convido vocês todos a, com certeza, aproveitar bastante das conferências dadas com o Dr. Márcio Bontempo, que vão ser, obviamente, definidas logo em seguida, nos próximos dias. Pois use essa ferramenta com as pessoas que gostariam de saber mais sobre doenças, ok? Eu não sou habilitado, não tenho direito por lei e por respeito, novamente, ao corpo medical, de chegar e fazer qualquer ligação. O que é verdade também para mim é também verdade para vocês, membros, que não são doutores ou terapeutas. É um assunto extremamente importante, dentro do qual nós temos que ser rígido e absolutamente cuidadoso em relação justamente ao papo que nós podemos ter com as pessoas, justamente
para simplesmente preservar nossos negócios da melhor forma possível. E, de fato, como nós temos agora o Dr. Márcio Bontempo do nosso lado, não há mais nenhuma necessidade para nós alegar qualquer coisa do ponto de vista medical, certo? É um assunto extremamente importante para uma bela construção no futuro e no presente atual, certo? Para justamente promover a empresa da forma certa e usando as ferramentas que a empresa está dando para nós, também com a participação do Dr. Márcio Bontempo, que é um privilégio fantástico para todos nós aqui no Brasil. Novamente, eu gostaria de agradecer a paciência de cada um, a confiança também de vocês, a sua presença aqui, o seu desejo de acompanhar a empresa com as palavras certas, com os fatos verdadeiros existentes aqui no mercado brasileiro e fora do Brasil. Lembra-se que se você tem parceiros lá fora do Brasil, a empresa também funciona já em mais de 130 países, ou seja, nós estamos espalhando já o negócio em mais de 139 países, exatamente, para ser exato, pelo menos desde a semana passada, 2 semanas atrás, e isso lhe promove, lhe dar a oportunidade de também desenvolver um negócio também fora do Brasil, sem, portanto, ter que viajar e ir fora do país. Nos próximos dias, iremos comunicar um dia definido com a presença do Dr. Márcio Bontempo, como ele diz agora há pouco para nós. Com certeza, nas próximas palestras, tanto online como fisicamente falando, iremos provavelmente ter a presença física dele em alguns lugares definidos e informados bem antecipadamente, obviamente, ok? E, novamente, um grande obrigado a você, doutor, que com certeza está dando uma força tremenda. Eu, de coração, muito obrigado pela tua força, pela tua presença conosco aqui no mercado. Muito obrigado também para o povo brasileiro por estar presente conosco. Desejo a todos vocês uma excelente noite, muitas coisas boas para vir e para acontecer. Lembra-se, o Top 100, o Global 100 está próximo de se fechar, portanto tem ainda 36 vagas. Está na hora, talvez é bom o Brasil ser representado por algumas pessoas. Eu penso em você, Lourdes, eu penso em você, Altamira, eu penso em você, Nelson, talvez outras pessoas aqui que estão a fim de estar presentes também na representação do 100, do Global 100 da empresa, os 100 primeiros a atingir, a alcançar o 3 estrelas. E conta comigo, obviamente, para lhe apoiar e lhe ajudar. Estarei oficialmente no Rio de Janeiro do dia 18 ao dia 20 incluído desse mês e provavelmente em Recife entre o dia 16 e 17. Depois disso, eu estarei na França durante 12 dias, do 24 de outubro até o dia 7 de novembro. Portanto, a internet ainda funciona também à distância e estarei com certeza presente com vocês todos aqui na sala de conferência na próxima data, a próxima semana certamente. Dr. Márcio Bontempo, muito obrigado pela tua presença novamente. Pessoal, lhe desejo uma excelente noite para quem consegue dormir. Para quem não consegue dormir, ok, eu posso facilmente entender, pois uso o telefone, alô, alô, funciona bem. E se vocês estão precisando, eu estou por aqui à disposição para lhe ajudar. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e daqui a pouco a gente se encontra novamente nessa mesma sala com o Dr. Márcio Bontempo. Muito obrigado novamente, doutor. Boa noite a todos. Até em breve. Tchau, tchau.